Olá, bem-vindo ao nosso bate-papo. Meu nome é a doutora Luciene Takagi. Eu sou psicóloga clínica nos Estados Unidos, em Nova Jersey, e eu hoje queria conversar com você sobre um tema muito importante, sensível e muito comum, a depressão. Esse vídeo é especialmente para brasileiros vivendo aqui nos Estados Unidos, porque a experiência de migração pode impactar profundamente a saúde mental das pessoas, muitas vezes de formas que a gente nem percebe de imediato. Se você já se sentiu constantemente cansado, desmotivado, sozinho, até desconectado das pessoas, depois que você se mudou para esse país, saiba que isso não é fraqueza, que você não está sozinho. Não, agora vamos pensar o que é a depressão e o que ela não é, né? Depressão não é tristeza passageira, não é você tá triste num dia e no dia seguinte ou daqui a uma semana você tá bem. Não é falta de fé, não é fraqueza, não é frescura, né? Ela é uma condição de saúde mental, reconhecida clinicamente, que afeta o humor das pessoas, que afeta o corpo da pessoa e que afeta o pensamento das pessoas. E a forma como as pessoas se relacionam com elas mesmas, com os outros e com o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde Mental, a OMS, a depressão afeta mais de 280 milhões de pessoas no mundo inteiro, sendo uma das principais causas de incapacidade global. Alguns sintomas comuns que a gente percebe a depressão pode incluir tristeza persistente, ou essa sensação de vazio, uma perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, cansaço extremo, alterações no sono, alterações no apetite, dificuldade de concentração, sensação de culpa, né? Como se você tivesse uma culpa demasiada de tudo que acontece, sentimentos intensos de inutilidade ou de desesperança, e às vezes até pensamentos de violência contra você mesmo ou contra os outros. Existem diferentes tipos de depressão. Isso é um aspecto importante que a gente precisa discutir. Quando a gente fala em depressão, é importante que a gente saiba que não tem só um tipo, que tem vários tipos diferentes, e o que a gente chama de depressão, quando você reconhece numa pessoa que a pessoa está muito para baixo, está chorando com frequência, isso a gente se refere à depressão unipolar. A depressão entra num espectro. Um polo desse espectro é a depressão unipolar e o outro polo é a depressão bipolar. E eu vou tentar bem rapidamente explicar sobre esse polo. Dentro desse polo de depressão, dentro do polo da depressão unipolar, existe o transtorno depressivo maior, que aqui a gente também chama de depressão clínica, né? E é literalmente a depressão causada por episódios intensos e duradouros e persistentes de sintomas que impactam significativamente a vida diária. Então é aquela pessoa que tem períodos que podem durar dias, semanas, meses, onde a pessoa não consegue sair da cama, onde a pessoa está completamente desmotivada, onde a pessoa se sente muito triste, só chora. Agora, é importante também lembrar que a depressão pode se manifestar diferentemente entre o sexo masculino e o feminino. Por exemplo, as mulheres tendem a expressar mais a depressão, a falar mais sobre os sintomas, enquanto que os homens que têm depressão, isso pode estar disfarçado em raiva, em frustração, em irritabilidade, e que tudo isso, esse comportamento diferente da pessoa estar mais irritada, estar frustrada, de estar sempre explodindo em casa, isso pode ser uma manifestação de depressão, né? Que é diferente da forma que a maioria das mulheres expressam. Existe também, além do transtorno depressivo maior, ou a depressão clínica, existe também a depressão persistente, que a gente chama de distimia. Essa depressão é uma depressão mais crônica, ela tem sintomas mais leves, mas ainda assim ela tem essa falta de motivação, ela tem essa tristeza, ela tem esse baixo humor, mas ela é crônica, ela dura anos às vezes.
e não necessariamente impede o funcionamento da pessoa. Enquanto que a depressão, o transtorno depressivo maior, a depressão clínica, ela literalmente tem um impacto direto na capacidade da pessoa de trabalhar, nos relacionamentos da pessoa. Uma pessoa com depressão, com distimia, com a depressão persistente, ela pode continuar relacionamentos, ela pode continuar o trabalho, ela pode continuar funcionando, mas ela se sente depressiva, ela se sente para baixo, ela não tem prazer nas coisas. Existe também a depressão pós-parto, e esse tipo de depressão normalmente afeta mães logo após o parto ou durante um período após, e também pode afetar os pais, porque ter um filho traz muito estresse, traz muita mudança, inclusive hormonal, para o corpo da mãe. Então, isso pode causar um tipo de depressão, que é chamado de depressão pós-parto. Existe também a depressão que é causada por falta de luminosidade. A gente chama de depressão sazonal. E esse tipo de depressão é ligada a mudanças de estação. Então, ela tem um aspecto climático, né? Por exemplo, ela é muito comum em regiões onde os invernos são longos e tem pouca luz solar. E o tratamento é simples, você compra uma luz que imita a luz solar e você se expõe a essa luz, porque é a falta de luz solar que causa esse tipo de depressão. E tem também a depressão associada a um tipo de estresse, a uma perda, ou a traumas antigos que nunca foram trabalhados, mas que agora estão se manifestando e deixam a pessoa deprimida. E tem também todos esses tipos de depressão, elas estão no lado unipolar. Agora, no lado bipolar da depressão, você vai ter o aspecto mais eufórico. A pessoa não vai se apresentar como uma pessoa triste. A pessoa vai se apresentar como uma pessoa cheia de energia, cheia de euforia. E dentro desse espectro também da depressão bipolar, tem vários tipos diferentes. Existe a depressão, a ciclotimia, que é um tipo de depressão onde a pessoa consegue funcionar, mas ela está sempre... ela está sempre energizada, né? Ela está sempre mais eufórica, ela está sempre falando rápido, mas ela consegue funcionar, ela consegue trabalhar, ela consegue ter relacionamentos, mas às vezes ela fica irritada. Existe o tipo de depressão bipolar 2, que ela é causada por pelo menos um episódio hipomaníaco. O episódio hipomaníaco, ele literalmente, ele envolve um período de euforia enorme, um período onde a pessoa não precisa dormir muito, onde a pessoa começa vários projetos, mas normalmente não termina nenhum. Onde a pessoa tivesse várias ideias, a gente chama de uma cascata de ideias quando ela conversa com alguém, deixando a outra pessoa, o ouvinte, meio confuso até, porque ele está recebendo muita informação muito rapidamente. Essa é a depressão bipolar 2. E no extremo do espectro bipolar, você tem a depressão bipolar 1, que é causado por pelo menos um episódio maníaco. E no episódio maníaco, a pessoa realmente ela não consegue trabalhar, ela não consegue ter relacionamentos. Essas pessoas que normalmente no extremo disso, elas inclusive podem perder a conexão com a realidade, porque elas falam muito rapidamente, elas se irritam muito rapidamente, elas têm episódios de raiva, né? Elas falam muito alto, elas falam muita coisa ao mesmo tempo e normalmente, novamente, causa essa sensação de ninguém pode discordar delas, né? É uma irritação gritante e uma euforia só. Você não dorme, você passa dias sem dormir, você começa vários projetos e não termina nenhum. Bom, o que isso tudo significa? Eu tô aqui para dar uma aula de vocês sobre depressão? Não, porque vocês não precisam ser médicos. O que isso significa é que tem vários tipos de depressão diferentes, e cada um tem a sua característica específica. E cada pessoa vai manifestar o tipo que essa pessoa tem de uma forma individualizada, de uma forma relativa ao histórico da pessoa, de uma forma que ela vai se manifestar, os sintomas podem ser diferentes e por isso é preciso que uma ajuda profissional exista para o diagnóstico ser correto e para o tratamento poder ajudar, né? Novamente, cada pessoa tem uma experiência única e o tratamento também precisa ser individualizado para o tipo de condição que aquela pessoa está experienciando. Não, agora, por que a depressão é tão comum entre brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos? Bom,
Porque o processo de migração, né, envolve muitos outros fatores emocionais, tais como a solidão, a distância da família, a distância da comunidade que você tinha no país de origem, o choque cultural e as barreiras linguísticas, né? Se você não fala o inglês, se você é percebido como sendo imigrante, se você tem pressão financeira, porque você está aqui, você tem que trabalhar e você tem que pagar o aluguel, né? E uma insegurança migratória, né? Porque o brasileiro não documentado, ele não pode existir. Então você está sempre com uma ansiedade muito grande de não aparecer, de não se identificar, de não ser identificado, porque imigração ilegal e ser não documentado aqui coloca a pessoa em risco. E existe também uma perda de identidade, né? Você sai do país de origem, onde você tinha uma família, amigos, uma comunidade, uma identidade profissional, e você vem para cá, às vezes as pessoas... Eu conheço uma pessoa que se refere à viagem para os Estados Unidos, a emigrar para os Estados Unidos, como se fosse ir para a Disneylândia. E não é ir para a Disneylândia, né? Ir para os Estados Unidos ocorre em muito trabalho, sem horário, sem segurança profissional. Então, tudo isso cria um estresse muito grande, uma perda da rede de apoio que você tinha no país de origem. Os estudos mostram que imigrantes têm maior risco de desenvolver sintomas depressivos, especialmente nos primeiros anos após a imigração. Literalmente devido ao acúmulo de estresse, né, tanto social como emocional. Além disso, existe um estigma cultural, né? Se você vive numa comunidade portuguesa, hispana ou brasileira, muitos brasileiros acreditam que pedir ajuda, que está deprimido, você não tem fé suficiente, isso é frescura, depressão não existe, depressão é luxo, né? E você tem você está fraco, é sinal de fraqueza, né? E isso tudo são mitos, não baseados em fatos, não baseados na realidade, né? A depressão não tem cara. Você pode estar trabalhando, estudando, cuidando da família e aparentando estar bem, e ainda assim você pode estar deprimido, né? Depressão não escolhe aparência, não escolhe fé, não escolhe profissão, não escolhe nível de resiliência. Ela pode afetar tanto pessoas fortes, pessoas competentes e pessoas dedicadas. Então, quais são os sintomas, né? Como é que é a hora, como é que você determina a hora de buscar ajuda? Bom, se você está se sentindo deprimido, ou se você está se sentindo muito eufórico e as pessoas estão falando, olha, tem alguma coisa errada, procura ajuda, né? Se os seus sintomas duram mais do que 2 semanas, se eles estão tendo um impacto negativo ou nos seus relacionamentos, ou no seu trabalho, na sua habilidade de funcionar, na sua autoconfiança, na sua autoestima, né? Se você está consistentemente se sentindo para baixo, se sentindo como se você tivesse paralisado, como se você não fosse conseguir sair do buraco, é essa a hora de procurar um profissional. Porque é preciso que você compreenda que o que você está sentindo não é errado, não é fraqueza, não é frescura, né? Que é uma indicação de um problema que pode ser cuidado antes de ficar pior, né? Um apoio profissional nesse momento faz toda a diferença para determinar se há um diagnóstico, para determinar um diagnóstico correto e para determinar um tratamento que vá funcionar para você. Terapia e acompanhamento adequado ajudam não apenas a aliviar os sintomas, mas ajudam você a entender as causas desses sintomas, a desenvolver estratégias para lidar com os sintomas que você tem e para recuperar a sua qualidade de vida, que você, mais do que ninguém, vai saber que não é a mesma do que era, né? Pensa assim, por que uma pessoa, quando tem diabetes, por que uma pessoa, quando tem um infarto, ela procura um médico, né? Ela não tem hesitação de procurar alguém, de procurar um cuidado médico. E por que isso acontece, que isso não acontece quando a gente tem um distúrbio ou algum problema emocional? Problema emocional é problema de saúde. E a sua saúde é o direito de cada cidadão. Cada cidadão tem direito a ter saúde e a cuidar da saúde. Da mesma forma que você cuida do seu corpo, você cuida também da sua saúde mental.
Isso não representa que você falhou em nada, isso não representa que você está fraco, isso não representa que você está com frescura, isso não representa que você não é forte, e isso não representa que você precisa enfrentar tudo que você tem enfrentado sozinho. Cuidar da saúde mental é um direito de cada um de nós e é também um ato de coragem. Se esse vídeo sobre depressão, o tanto unipolar quanto bipolar, fez sentido para você, compartilha ele com alguém que possa estar precisando ouvi-lo, possa estar precisando de ajuda. Inscreva-se no meu canal, porque esse é apenas o primeiro dos vídeos sobre saúde mental, vão ter outros, e eu espero poder contar com você para divulgar o trabalho, para divulgar essa educação sobre problemas diferentes que o imigrante nos Estados Unidos enfrentam. Tá bom? Muito obrigada e a gente se vê na próxima. Tchau.